Abraço. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Altas Ideias e hoje com o tema atualíssimo e inovador: os hotspots de biodiversidade. E hoje estamos contando com a participação muito especial do aluno Felipe Monteiro, do primeiro ano avançado Sede Seis Bocas. Felipe, tudo bem, Felipe? Tudo bem. Opa, e obrigado aí pela presença, viu? Claro, beleza. Também a presença do aluno Lucas Faustino, também aluno do primeiro ano avançado, Sede Seis Bocas. Valeu, E aí, Lucas? Tudo bem, né? Muito feliz de poder participar, né? Pela oportunidade. E a escola agradece a sua presença, viu? Valeu. E também o aluno João Caetano, também do primeiro ano avançado, Sede Seis Bocas. Tudo bem, João? Tudo bem, Gugel? É uma honra estar aqui, um prazer sempre estar aqui explicando conteúdo atual, um conteúdo que é muito importante para todos, que é bom que as pessoas se informem sobre esse conteúdo, porque é muito importante para o dia a dia. Afinal, a conservação ela afeta diretamente a nossa vida. Perfeito. Eu entendo que desde quando surgiu o ser humano no planeta, que ele tem impactado muito a natureza. Primeiro, ele como um heterótrofo, ele vai agir como um predador, um consumidor, um comensal, um parasito, dependendo de como você olhar a relação dele com outro ser. Mas assim, ele é um ser natural, mas tem usado o meio ambiente de uma forma muito impactante e também destruidora. É como se os recursos naturais fossem infinitos. E na realidade não. O conceito atual de sustentabilidade leva em conta a preservação ambiental, não só para ter uma qualidade de vida, mas também para a manutenção da vida das gerações vindouras. Exatamente. Mas eu queria saber algo aqui de vocês. Se o tema é hotspots de biodiversidade, eu queria saber primeiro o que é um hotspot de biodiversidade. Quem poderia responder para mim? Eu posso explicar bem o que é hotspots. Bom, comumente todos chamam de hotspot, até porque é mais fácil, foi um termo recente. Hotspots seriam áreas com uma grande biodiversidade e tem como características espécies nativas que estão sofrendo extinção ou estão sendo ameaçadas. Como assim eu posso dizer? E elas mais ou menos têm os 3/4 da sua área total degradada e eu não sei mais como eu podia complementar. Tem mais alguma característica? Para dar um adendo, né? E eu explicar com números mais precisos, os hotspots, para serem considerados hotspot, precisa ter pelo menos 5.000 espécies endêmicas. O que é endêmica? É uma espécie que é nativa daquela região, só se encontra ali. E também precisa ter 30% de sua vegetação natural. E se diz, né, que 70% já foi desmatado. Para você ter uma dimensão de como é um bioma degradado, né? Muita coisa. Então, pelo que vocês disseram, isso complementa o que a gente falou aqui no início, né? Isso. Então, o homem tem, pelos números, né, tem afetado muito a questão ambiental, né? Porque um bioma, para ter até agora 30% dele, 70% devastado, é um número realmente assustador, né? É um número Verdade. muito grande. Porque quando você elimina organismos, você vai comprometer a qualidade de vida daquele bioma, não é assim? Sim, com certeza. Muito bem, então, pelo que eu imagino, se essa degradação ocorre no planeta como um todo, então há hotspots pelo mundo todo. Sim, existem vários hotspots, uns exemplos aqui no Brasil mesmo, tem dois, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Mas existem vários espalhados pelo mundo, como um no famoso chifre da África. Não sei se você... Sim. Também tem um nos Estados Unidos, tem um na Europa, tem em todos os cantos do mundo. Onde você imaginar, tem um hotspot de biodiversidade. Isso pode ser considerado algo ruim, que significa que o ser humano está desmatando muito a natureza. Porque se existem várias áreas que estão praticamente completamente desmatadas, então é porque o ser humano está desmatando muito. Muito Verdade. bem. O Caetano falou a questão do desmatamento. Então, o critério para o hotspot em relação à devastação dele, eu vou utilizar muito o critério relacionado com
a vegetação vascularizada. Na botânica, nós entendemos a planta vascular como aquela que tem meios de transporte, como um xilema, um floema, aumenta muito o porte dela. Né? Então, o critério é a planta. Né? É um critério fundamental para eu identificar o bioma como hotspot de biodiversidade. Verdade. Que, como o Felipe disse, aí ele está ameaçado de extinção. Mas é porque a planta, eu queria pedir a opinião de vocês, porque o critério fundamental será a planta em si. Porque a planta, ela vai estar sempre como algo principal, porque ela é a produtora. Toda a cadeia se inicia a partir dela. Sem ela, não vai ter o resto. Por isso que ela é disparada a mais importante. Fora que a planta, ela é produtora do gás oxigênio, o gás que a gente respira, o gás que é essencial para nossa sobrevivência no planeta Terra. Tá, eu vou fazer um complemento, tá, Caetano? Quando a gente fala da respiração pulmonar, a gente fala de um tipo de respiração orgânica. Ou seja, as narinas, as vias nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, têm o poder de sequestrar o oxigênio do meio e a corrente sanguínea vai levar esse oxigênio para as células. A nível delas, células, vai se efetuar a respiração celular aeróbica. E a partir dessas vias metabólicas que uma célula começa a acumular o ATP. Né? Então, como o Lucas falou, a planta é fundamental nesse sentido, uma vez que ela vai liberar o oxigênio, né? Assim, como também a gente não pode esquecer também da questão de liberação de oxigênio de uma alga unicelular, aquela que se deixa levar pela maré, né? Que vive normalmente na superfície, que é fundamental na liberação do oxigênio, né? Que a gente fala nesse caso do fitoplâncton, né? Exatamente. Que é fundamental para esta manutenção, né? E também vale dizer que é tão importante quanto os fitoplânctons. Porque normalmente a gente tem, né, a expressão que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a gente esquece que a maior parte do oxigênio vem dos oceanos, dos fitoplânctons. Sim, exatamente. Porque a Amazônia, por exemplo, que você falou, ela hoje é uma floresta que está do seu estágio da sucessão chamado clímax. É o estágio de maior estabilidade. É como se o que a floresta fosse produzindo, ela fosse também utilizando. Né? Na ecologia dizemos que a produtividade primária líquida de uma floresta no clímax é a produtividade primária bruta, né? Menos o que ela gasta na respiração. Ou seja, o que ela está produzindo, ela está justamente consumindo. Eu vou fazer uma colocação além da que vocês fizeram muitíssimo bem. E é da planta também, onde nós vamos, por exemplo, recolher boa parte do substrato, por exemplo, para muito medicamento, né? Exatamente. E é dela também, este detalhe é fundamental, que o animal herbívoro, por exemplo, vai utilizar para sua alimentação. Né? O próprio homem, quando se trata da angiosperma, ele pode se alimentar de órgãos de plantas como a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Sim, com certeza. Né? Todas elas vão nos suprir de alimento. E um detalhe também, os aminoácidos que são essenciais são aqueles que nós não produzimos, mas nós os utilizamos pela dieta. Mas se a planta é autotrófica, todo aminoácido acaba sendo natural para a planta. Né? Então ela vai também nos suprir, ela vai favorecer a nossa síntese proteica. Olha como ela é importante. Basta eu levar em conta que o anticorpo é proteína, a enzima é proteína, tem proteína de reserva, a hemoglobina do sangue é uma proteína transportadora, né? A insulina é uma proteína reguladora. Né? Então não é à toa que depois da água, o que acaba tendo de mais abundante na célula é justamente a proteína. Então, até por este motivo, torna o vegetal como um critério fundamental para identificar o bioma como sendo um hotspot ou não. Sim. E daí vem
o que seria essencial para a nossa vida e que a própria natureza vai se regenerar. E é exatamente esse momento que você falou da floresta amazônica, que ela vai fazer essa manutenção também, utilizando o que ela produz, mas o que vai ser essencial para a gente também. Mas ela consegue regular mesmo assim. Perfeito, perfeito. Gostei. Então ela está no momento de estabilidade e ela tem um poder de resiliência, né? Isso. De autodepuração. Ela vai sempre se renovando, né? Assim. Mas eu tenho uma dúvida agora. Eu tenho. O Caetano estava falando aí dos hotspots no mundo todinho. Aqui no Brasil temos dois, é isto? Sim, Cerrado e Sim. Mata Atlântica. O Cerrado é a Mata Atlântica. Como era que eu poderia caracterizar, por exemplo, o Cerrado como hotspot de biodiversidade? O Cerrado é considerado um hotspot, como a gente já mencionou, né? Porque ele teve muita área devastada. Mas por que ele teve essa área devastada? Porque ele é um bioma muito propenso para plantio. Tanto que vale dizer, tá aqui, que cerca de 85% do algodão que é produzido no Brasil é produzido no Cerrado. Tanto o algodão quanto a soja. Cerca de 50% da soja é produzida lá. Então ele é um bioma que acaba sendo muito utilizado pelo ser humano e essa utilização acaba fazendo essa degradação, né? Muito bem. Então, pelo que eu entendi, o Cerrado, ele se constitui um polo de um agronegócio fundamental, não é isso? Sim. Então eu vou desmatar para poder ter aquela área. Por exemplo, no caso do algodão, eu vou ter uma monocultura. Isso acaba também empobrecendo o solo, né? Exatamente, porque aquela cultura, como no caso do algodão, e cada planta tem aquela sua bioquímica, aquela sua composição química. Então, por exemplo, se um algodoeiro, se ele vai extrair, por exemplo, muito nitrato do solo, é importante eu renovar este nitrato, por exemplo, como uma leguminosa. E também a monocultura, ela também corre um risco quando, por exemplo, há uma doença causada por fungo ou uma dada praga, né? Ela acaba dizimando tudo. Né? Já que os indivíduos da monocultura têm, teoricamente, uma única fraqueza, né? Exatamente. É uma unidade genética, não uma variabilidade genética, não é assim, não é? Sim. Exatamente. Muito bem. Mas eu queria uma sugestão de vocês. Eu estou desmatando e ele hoje deve estar com um percentual pequeno. Se vocês disseram no começo que a área deve estar sendo preservada até, digamos, 30%, pelo que eu já vi, o Cerrado hoje tem 21,5% dele preservado. É muito pouco para uma área até relativamente bem extensa, de 2.947.000 e poucos quilômetros quadrados. Mas se ele está tão desmatado dessa maneira, o que era que eu poderia fazer para ter esse cerrado com a sua estabilidade original? Cara, uma técnica que muita gente tem utilizado atualmente é a biotecnologia, que é uma técnica de conservação que tem como foco replantar as coisas usando célula-tronco. O uso de célula-tronco, exatamente, é uma forma muito essencial atualmente, porque é uma prática recente e foi descoberta recentemente, por isso ela é nova e consegue ajudar bastante. Por exemplo, as células-tronco, elas são células com a propriedade de mutação, que podem fazer esse processo de mutação em diversos tecidos, como por exemplo, algum deles nos próprios animais e em plantas também. Então, por exemplo, se você quer fazer uma redução dessa atividade que está ocorrendo com os animais lá, a gente pode fazer a prática, por exemplo, de refaunação com células-tronco. Ela vai se infiltrar no DNA para reconstituir o DNA de um animal, de uma espécie que está em ameaça de extinção. A gente pode fazer a clonagem dessa espécie, fazer elas se reproduzirem, assim tendo a expansão dessa espécie. Com a expansão dessa espécie, ela não se torna mais, não sendo ameaçada de extinção, como a gente pode propor à sociedade novos meios de parar essa atividade com os animais sendo em extinção. Muito bem.
Eu vou fazer uma citação aqui da botânica, Felipe. Uhum. O vegetal, até como uma questão adaptativa, ele cresce e se desenvolve normalmente de uma maneira longitudinal. Por quê? Porque as raízes têm que crescer com o geotropismo positivo. Normalmente a raiz cresce em direção ao centro da terra, porque a planta necessita retirar do solo a água e os sais minerais dela. Água e os nutrientes. Né? E da mesma maneira, o caule, ele vai crescendo com um fototropismo positivo, né? E um geotropismo negativo, porque a planta vai precisar captar luz. Sim. Exatamente. Né? Então é uma adaptação, ela cresce normalmente, longitudinalmente. E o crescimento do vegetal se dá, dizemos assim, na histologia vegetal, aos meristemas apicais, tanto caulinar quanto radicular. Então, no ápice da raiz, no ápice do caule, eu tenho as células tronco, Exatamente. que na botânica chamamos de células meristemáticas. A palavra, inclusive, é porque o termo meris vem de divisão. Né? São células adaptadas a uma divisão mitótica, né? Para o vegetal ir crescendo. O crescimento dele se refere, por exemplo, ao aumento de tamanho durante a vida. O fato do vegetal se desenvolver, eu me refiro ao fato de as células se diferenciarem para formar os tecidos, ok? E a célula tronco ela é também importante nesse sentido, porque eu posso direcionar o metabolismo. Eu posso, por exemplo, tornar aquela célula, eu posso alterar o material genético dela e fazer com que aquela nova cultura produza algo que seja de interesse do homem. E se desenvolva também mais rápido. Exatamente. Do jeito que a gente precisa e que a gente vai formular. Exatamente. E uma planta também transgênica, ela pode, por exemplo, se tornar, como a questão do agronegócio que vocês falaram do cerrado, bem mais resistente às pragas, né? Verdade. Então é importante que aquela cultura ela consiga realmente crescer e se desenvolver para nos oferecer algo do nosso interesse, né? Como o Caetano falou, para que a gente possa ter o que a gente chama de uma qualidade de vida, né? Uma alimentação adequada, porque inclusive é através do vegetal que nós vamos adquirir nossas vitaminas, praticamente todas. Praticamente Né? todas. A gente pode até converter um substrato em vitamina D pela pele, mas a maior parte das vitaminas a gente vai obter de uma origem vegetal. É a melhor opção. Da planta. Exatamente. É a melhor opção. Né? Muito bem. Então, e outra coisa também, essa célula tronco evita de eu estar resguardando sementes, porque a semente da planta ela tem um embrião dentro dela. Mas aquela semente daquela planta que está em vias de extinção, ela pode, por exemplo, ser acometida por um fungo. Aí né? o embrião não vai se desenvolver. Não vai se desenvolver. E a célula tronco, eu posso, por exemplo, a partir das divisões dela, ter um número muito grande de mudas. Né? E com características próprias, como eu disse, de interesse do homem, né? Sim. Só tem que fazer também uma melhora, um estudo mais aprofundado em relação ao transgênico, porque pode ser, dependendo do indivíduo, que ele possa, por exemplo, apresentar alergia a um produto transgênico, né? Isso é um lado negativo. Mas eu costumo dizer, os pesquisadores ou futuros pesquisadores como vocês vão justamente incrementar esse tipo de pesquisa, né? Para aprimorar, justamente para evitar esses problemas. Não é assim, né? Com certeza. A refaunação que o Felipe citou aí, ela também é bem interessante porque a planta em si, ela também vai necessitar, por exemplo, da ave, que é polinizadora, As né? sementes também, né? Porque muitas aves acabam comendo os frutos e espalhando as sementes. Além que também tem os insetos polinizadores que também são importantes. Exatamente. Daí a extensão delas por volta da área que elas estão se manifestando. Exatamente. Eu teria aí, como é que a gente chama na ecologia? Tem uma relação em que os dois indivíduos se beneficiam,
um não precisa do outro necessariamente para viver, né? Aquele mutualismo facultativo, né? Pronta A cooperação. pronta cooperação, né? Exatamente. Daí a importância que o Felipe falou, do reflorestamento e da refaunação, né? Porque há uma integração entre os seres vivos dos biomas, né? Exatamente. Integração esta que, em conjunto com os fatores do meio, a questão da energia eletromagnética, o pH do solo, aí tudo isso vai tornando um ambiente estável, né? E um ecossistema, né? Tem dessas relações o ecossistema, né? Sim, tanto que nos hotspots a gente consegue reconstituir os ecossistemas. Porque ecossistemas são, muitas das vezes, eles são, como eu posso dizer, eles são como se fosse, deixa de existir uma relação entre os seres que estão nesse ecossistema. E aí, por conta disso que está acontecendo, a gente vai chamar eles de hotspots, mas por conta desse motivo, por conta da quebra dos ecossistemas. E a gente pode usar alternativas para reconstruir os ecossistemas também. Perfeito. Seria interessante nessa reconstituição eu ter tipo um caminho em que os animais daquele bioma se encontrassem, Sim. né? Como os da mesma espécie, fazendo um corredor ecológico. Ecológico, Sim, exatamente. já existe, né, o corredor Já ecológico. existe, né? Muito bem, porque aí o corredor ecológico, ele vai permitir a reprodução, a manutenção e, portanto, a variabilidade genética que os vestibulares tanto cobram, né? Sim. Sim. Né? Verdade. Muito bem, então, esse cerrado é um hotspot nosso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu vou fazer uma reflexão aqui. Então, é importante que a gente também tenha o cuidado de não fazer com que os outros nossos biomas também venham a ser hotspot de Pois é. biodiversidade, né? Que é uma situação bem triste, né? Uma situação crítica, né? Aí a gente tem que acabar tomando esse cuidado extra, né? Pra a gente não ter outros biomas que para não ficarem do mesmo modo que vem ficando, né? O Cerrado e a Mata Atlântica. Perfeitamente. Ah, você falou aí da Mata Atlântica. Eu queria que alguém falasse alguma coisa da Mata Atlântica para mim. A Mata Atlântica, ela é considerada um hotspot de biodiversidade, mas os motivos são históricos. Teve a exploração do pau-brasil, quando o português chegou aqui no Brasil, em 1500. E a Mata Atlântica era o principal bioma do pau-brasil. Então, o desmatamento da Mata Atlântica começou desde o começo do Brasil, ou até antes. A mineração, a cultura do Sim, café, da cana, porque tudo isso influenciou, né? A Mata Atlântica, ela fica onde fica Minas Gerais, no litoral leste do Brasil. Então lá tem muita área também de mineração, que acaba desgastando muito o bioma. Porque acaba com as serras, acaba com o plantio. E fora que tirar a principal árvore do bioma, é um negócio muito ruim para desmatamento, muito crítico. Exatamente, obrigado aí. A Mata Atlântica, ela tem 30% do bioma, ela se estendia do Nordeste até São Paulo. Hoje, ela não existe mais Mata Atlântica no Nordeste, praticamente não existe mais. Existe mais muito pouco. Então, pelo que você falou aí, Caetano, é como se o bioma acompanhasse o litoral. Sim, é um bioma litorâneo, com temperatura tropical. Então, aí a ocupação, morar no litoral é muito bom, né? Então, isso favoreceu uma maior ocupação do bioma, né? Assim? Sim, com certeza. Muito bem. Então, da mesma maneira que o Felipe falou, para tentarmos reconstituir essa Mata Atlântica, quanto foi que você disse que tinha de percentual dela? Tinha praticamente do Nordeste até o litoral de São Paulo. Aí agora mal tem no Nordeste e mal tem Seria no mais São ou Paulo. menos Seria, quantos por cento da área do Brasil? acho que uns 40% da área do Brasil. Isso, por aí. Por aí, E com de certeza. bioma hoje deve ter uns 7%, né? Sim, Exatamente, reduziu é muito pouco, muito Reduziu pouco. muito. Pra gente conseguir reflorestar a Mata Atlântica seria muito tempo mesmo. Porque foram anos e anos de desmatamento. E aí, da mesma maneira que o Felipe falou, a célula-tronco, a refaunação, a célula-tronco para o reflorestamento, para a refaunação, Uma alternativa. é uma alternativa, não é? Sim. A gente diz assim, um dos embaixadores do bioma. No caso da Mata Atlântica, além dos primatas e toda aquela biodiversidade, porque o hotspot se caracteriza também por uma grande biodiversidade, né? Exatamente, muitas espécies de animais nativos e uma grande biodiversidade, apresentando todos esses fatores. E o endemismo também, Isso. né? Sim.
Endemismo. O endemismo. É um fator Então importante. aquele primata que ali está, o vegetal, qualquer ser, passou por um tempo muito grande de modificação para se adaptar àquele bioma. Sim. Né? Então, da mesma maneira, no caso da refaunação, eu tenho que reeducar, tipo, um mico-leão dourado, É uma espécie em extinção atualmente, né? não é? Então, eu teria que reeducá-lo em cativeiro para ele voltar ao ambiente natural dele, né? Sim. Lembrando até que todo ser é fundamental, agora eu vou aproveitar também a palavra do Lucas, que eu estou aqui aprendendo com vocês, todo ser é no mínimo importante na constituição das cadeias e teias alimentares, não é não? Com certeza. Sim, com certeza. No mínimo isso. E a questão do animal, tipo, ele vai transportar a semente na protocooperação. Aí ele já vai auxiliar, por exemplo, grandemente a questão da dispersão da planta, Sim, não é? com certeza. E a angiosperma, por exemplo, a ave com a polinização cruzada dela, ela já vai aumentando, no caso, grandemente a variabilidade. Né? Porque quando a gente estuda a evolução, a gente não estuda de um único ser. A gente estuda sempre da espécie como todo. Né? Porque eu poderia escolher um indivíduo e ele ser, por exemplo, bem vigoroso, bem com uma genética ótima. Esse termo existe na genética, ou seja, um genoma muito apropriado, sem gene, com gene muito estável, com uma mutação muito rara, enquanto tem outros que são o contrário. Né? Por isso que é importante estudarmos a evolução no caso da espécie como um todo. Não é assim? E outra coisa também, quando a gente fala de conservação desses hotspots, também tem um detalhe também. Outros fatores são grandemente influenciados. Como? As chuvas, né? Sim. O aquecimento global, né? Assim, né? Com certeza. É tudo interligado, né? Esses fatores que são do próprio planeta, que eles, a maior parte deles, vão contribuir também para, como posso dizer, eles vão contribuir para essa parte que você estava falando, além de que eles vão, como posso dizer, eles iriam fazer parte do processo de como você disse, de acostumar as espécies. Por exemplo, em lugares que chove bastante, a gente pode caracterizar tais espécies. Então a gente ia ter que buscar uma solução para acostumá-las novamente, a própria rotina delas, e introduzir as características que já foram apresentadas a elas desde o começo da espécie. Muito Mais ou bem, menos porque isso. quando a gente fala, por exemplo, eu poderia introduzir a espécie exótica. Mas a espécie exótica é aquela que não é nativa daquela área. Para isso eu teria que ter um estudo muito profundo do nicho ecológico daquela espécie, saber com que ela vai competir, de quem ela é predadora, né? Então, se eu não tiver critérios muito bem organizados e estudados e pesquisados, aquela espécie exótica, ela pode, por exemplo, Se tornar uma invasora se muito torna- perigosa. Exatamente. Isso, causar competição. Exatamente, porque aí se ela não tiver o predador natural dela, Aí ninguém preda Né, ela. Um se exemplo reproduz. recente é o javali no Rio Grande do Sul, que foi colocado lá por conta da venda clandestina e Verdade. acabou acabando com a biodiversidade lá das florestas, porque pegou os animais que moravam lá e não tinha ninguém pra matar o javali. Nenhum predador natural contra o javali no Rio Grande do Sul. então a tendência aí é a espécie tentar crescer a sua densidade de acordo com o seu potencial biótico, né? Exatamente. Como se foram as condições ideais. Mas aí o ideal é a estabilidade do ecossistema. Posso citar um exemplo que eu tava vendo, acho que era uma notícia de um zoológico que eu cheguei a visitar, que por conta da invasão de onças pintadas, uma espécie de pássaros que tinha lá, que eu não tô lembrado agora, ela foi totalmente devastada. Não sobrou mais nenhum e as onças pintadas tomaram posse do lugar. Então seria mais ou menos do mesmo aspecto. Pronto, esse pássaro aí, ele pode ter tipo uma importância fundamental na polinização cruzada, na ornitofilia,
né? Porque a ornitofilia, quando a gente se refere a este termo, a gente se refere ao transporte dos grãos de pólen. O que o Lucas falou de transportar a semente, aí já é uma ornitocoria, mas tudo fundamental. Sim, Né? tudo é Tudo importante. fundamental, tudo é importante. Né? Então, Porque é daí que vem a estabilidade. Né? Aquele ecossistema só vai ter a sua qualidade quando ocorrer uma proporção em cada nível trófico. E a questão da floresta tem outro detalhe importante. Ela é tão fundamental que até os substratos mais superiores, que formam o chamado dossel, né? Ali é palco de nidificação, né? De evolução, de adaptação, porque nas florestas, boa parte da vida se refere justamente ao ápice, né? Porque até como detalhe, aqueles indivíduos estão mais distantes dos predadores da superfície, entre eles o ser humano. exatamente. Né? Mas interessante é que, por exemplo, o papel que vocês estão exercendo agora é muito fundamental. Por quê? Porque a gente está vendo que o aluno agora ele já está mais consciente do papel e da importância não só da sustentabilidade, mas também de ele conhecer para ele poder preservar. Sim. Não é? E um detalhe, eu queria voltar uma informação aqui do Cerrado, que eu me lembrei agora. O Cerrado tem até uma certa aparência com o bioma caatinga, Sim. né? Mas o Cerrado apresenta um pseudo-xeromorfismo, né? Por quê? Porque aquelas plantas de cerrado já estão adaptadas a sobreviver após a queimada. Sim. Sim. Né? A gente diz até assim, ali tem um suber, que é um tecido da botânica, que é a cortiça, como se protegesse os tecidos internos da planta. E tem muito broto, muita gema protegido. Então tem muita planta desse bioma que já está adaptado a reflorescer após a queimada. Olha como é a natureza, né? Mas da mesma maneira também, o solo é permeável, é arenítico, né? Mas aí quando aquela água vai floculando, ela vai encontrando camadas onde ela forma um lençol freático. Então aquela planta do cerrado que tem uma raiz axial, uma raiz pivotante muito longa, ela consegue alcançar o lençol freático. Então eu vou encontrar também árvores, né? No cerrado. Então, daí, um outro detalhe da botânica é que, como característica de planta xerófita, é ter esclerênquima desenvolvido, que é um tecido de sustentação, né? Daí a gente fala muito de escleromorfismo oligotrófico do cerrado, né? Que, por sinal, é um solo ácido, assim, muito rico em alumínio, que permite aqueles galhos tortuosos, né? Sim. Mas a gente costuma dizer assim, é um bioma com a sua beleza, É óbvio. né? Todo Igual como bioma cada tem uma um. beleza natural que desenvolvida lá mesmo no bioma. Exatamente, Natural. Ali faz parte das características do DNA daquela planta e de tudo, né? Igual como cada um tem seu próprio estilo. Exatamente. É. A gente não espera encontrar indivíduos de reprodução sexuada com o DNA e o genoma todo igual. Não, Né? Porque aí teria clones da vida, né? Não teria variedade. Não teria variabilidade, né? E não tendo, o que é que se espera? Uma alteração ambiental que eliminam, praticamente Todos. eliminaria aquela espécie, né? Então a variabilidade aí é bem interessante, né? Sim. Muito bem. O que eu percebo em relação à ação do homem no meio ambiente é que os números de desmatamento, de queimadas, de lançamento de esgoto, eles são muito alarmantes, né? Até demais. Até demais. E aí acaba não permitindo à natureza ela se autodepurar, né? Ela, por exemplo, se recuperar. Mas eu estou contente aqui com a presença de vocês. Por quê? Porque eu estou vendo que há soluções para os problemas. Várias. Várias, Até como né? alternativas. Até como alternativa, né? Uhum. Então, falta, por exemplo, uma conscientização maior. Implicação. Uma aplicação, conceitos. né?
uma ação maior do poder público, né? E aí tem as pesquisas de vocês cada vez mais para mostrar as soluções, né? Para a gente garantir não só o que é já também importantíssimo, como o Caetano falou, a qualidade de vida, mas a continuidade da vida. Não é assim, não é? Sim. Sim. Muito bem. O desmatamento, por exemplo, no agronegócio, ele deve existir. Sim, existe. Existe porque gera renda para as pessoas. Gera Exatamente. sobrevivência. E Mas o tem que alimento, a pecuária, tudo, né? Mas faz o replantio. Tem que ser conscientizado antes da prática. Exatamente. E o detalhe também, deixa a área para o extrativismo. Deixa aquela área para a conservação. Mas uma área que permita a natureza se manter. Né? E não, a gente está só juntando e juntando hotspots. Sim. Né? Porque daqui a pouco, dos 35 hotspots do mundo, né? Daqui a pouco vamos chegar a números Vai aumentar. alarmantes, vai Se as aumentar. pessoas não se conscientizarem, esses números podem disparar bastante nos próximos anos. Sim, e principalmente quando, por exemplo, você vai levar em conta as queimadas. Tem mês que só na floresta amazônica se detecta 2.248 focos de incêndio. Né? Não natural na Amazônia, até mesmo criminoso, até para caça. Né? O incêndio tem vários objetivos. Mas se você for levar em conta este número é grande, porque inclusive a sucessão ecológica, aquela renovação da comunidade, ela vai ocorrer, no caso secundária. Mas ela vai demandar, vai ter um tempo, né? E tem aquelas outras formas de vida que dependem daquele bioma presencial, naquele instante, né? Assim, né? Sim. E é esse tempo que o ser humano devia respeitar. Até porque, como você disse, que as florestas, esses biomas vão ter a sua reconstituição das suas próprias atividades, como por exemplo as queimadas do cerrado. Se o homem acabar atingindo essas plantas e elas começarem a ter características de não apresentar a propriedade do caule, as queimadas vão começar a ser uma coisa prejudicial. Então o bioma vai começar a se autodegradar. Principalmente porque tem no cerrado tem a queimada natural, não é? Então, exatamente, a queimada natural vai passar de natural para algo alarmante, por próprio bioma, e seria uma coisa que ele mesmo ia fazer consigo mesmo, se prejudiciando. Perfeito. E um bioma que hoje tem um número tão pequeno, né, de conservação, né, de 21,5% comparado ao 100%, realmente é um hotspot de biodiversidade, né? Sim. Né? E lembrando também que a planta endêmica, né, ela tendo suas características próprias daquele bioma, outras podem nem tão bem se adaptar a uma nova condição, né? Pois é. Porque a mutação que o Felipe falou recentemente, ela não vai ocorrer para poder adaptar aquele indivíduo, né? A mutação ocorre naturalmente. Isso. O meio ambiente vai selecionando aquele indivíduo, aquele organismo que está adaptado àquela situação. Exatamente. Não é isso? Aí se você somar o desmatamento com a queimada, a eliminação de esgotos, e lembrando, quando você fala da queimada naquela região, aquela queimada não vai influenciar apenas aquela região. Não. Aquela queimada também vai influenciar, e também, Caetano, outros fatores também, né? O efeito estufa. Sim, que o efeito estufa ele afeta o aquecimento global. Então o aquecimento global ele vem sendo um problema para os biomas atualmente. Para a conservação é um assunto de pauta na ONU hoje, que é a evolução global, porque a temperatura vem aumentando e isso vem atrapalhando os biomas, o desenvolvimento de alguns deles. Então, esses fatores externos gerariam mais fatores cada vez piores. Mais ou menos isso. Perfeito. Diga. Vale aqui ressaltar, né, que você mencionou, né, sobre coisas que o ser humano faz, a queimada, né, que às vezes eles buscam benefício, mas essas ações acabam voltando para ele também. Como, por exemplo, a gente tem um garimpo legal que o ser humano faz para se beneficiar de uma certa maneira,
mas ele vai acabar prejudicando não só o bioma, como as espécies, como o próprio ser humano a longo prazo. Exatamente. E no caso da Amazônia, aquelas etnias acabam consumindo muito mercúrio. O peixe contaminado. O peixe contaminado, né? E olha que esses metais pesados, de uma maneira geral, a influência é muito negativa logo sobre o sistema nervoso central. Né? E outra coisa, a queimada e o aquecimento global não vai se restringir o prejuízo apenas àquele bioma, como o cerrado, a queimada na floresta amazônica, mas, por exemplo, os próprios corais, que têm uma relação muito direta com algas, estão ficando brancos. Por conta do aquecimento global. E como ele depende da alga, a alga vai perdendo a sua pigmentação, Yes. automaticamente vai perdendo sua função autotrófica, e aí afeta todo o ecossistema. Sim, Uhum. com certeza. Olha, é fundamental também olharmos, embora não esteja ainda como critério, e vamos esperar que não chegue a ser um critério de hotspot de biodiversidade, mas a nossa caatinga, por exemplo, é um bioma próprio do Nordeste Exatamente. e um pouquinho de Minas Gerais. Mas assim, quando você diz que o desmatamento naquele bioma corresponde, em média, 0,33%, este percentual anual vai somando a cada ano. Sim, vai só aumentando. Mas mesmo assim, quando você leva em conta 0,33%, para a área total do bioma, isto corresponde ao equivalente a 2.773 quilômetros quadrados de área devastada. E é o que diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. E quanto mais você vai gastando, que mesmo que seja de pouco, se for muito, uma hora vai chegar a ser um número alarmante. Acho que o número vai ser muito grande. E também o ser humano começa a ver isso como algo desprezível. 0,33%, nada pra se preocupar. Mas vai cada vez aumentando, cada vez vai piorar. Vai se acumulando e virando uma bola de neve que o ser humano vai ter que reconstituir depois de um longo tempo. Perfeito. Mas cada vez mais cedo, melhor. E essa reconstituição é um desafio, Isso. né? Porque ela requer muita pesquisa e tempo, porque aí você vai relacionar com outros organismos, com questões edáficas do solo, de temperatura, fatores ambientais e aí sucessivamente. Não é? Mas eu só sei que o homem tem mudado muito o comportamento dele. As primeiras formas de vida humana, bote aí no início do período quaternário, era um homem nômade, coletor, um caçador, né? Hoje, depois que ele está mais fixo, mais sedentário, né? Ele acaba, e com o desenvolvimento tecnológico dele, achando que os recursos são Só pra ele. infinitos e só para ele. Exclusivamente né? para nossa utilização. Mas Exatamente. não é dessa forma que a gente devia pensar. Exatamente, porque o homem, como um heterótrofo, ele é natural como as outras espécies também. Sim. Uma das breves diferenças nossas para outros primatas, por exemplo, é que temos um desenvolvimento tecnológico que pode nos fornecer uma qualidade de vida melhor. Né? Como a questão de uma proteção maior, a questão da vacina do antibiótico para nos recuperarmos, né? nas pandemias, das doenças em si, mas a melhoria da qualidade de vida ela requer uma preservação ambiental. Então, o nosso podcast, ele representou hoje para mim um compromisso que a sociedade deve ter com o que aprenderam com vocês para a manutenção da vida. Exatamente. E aí eu queria agradecer a sua presença, Felipe Montenegro. Monteiro. Parabéns, Monteiro. Parabéns pelo seu talento, viu? Por sua inteligência e por sua preocupação com a questão ambiental. A escola agradece. Obrigado, Gurgel. Eu também agradeço de estar aqui. Foi muito bom debater sobre esses assuntos recentes, até porque são alarmantes em algumas partes do país, mas como um todo, como a população inteira devia se preocupar. E sim, eu agradeço muito por estar aqui. Eu gostei bastante de contribuir para o desenvolvimento do assunto. Vamos voltar, né? Outra oportunidade, Claro. né?
Lucas, obrigado a você também. A escola agradece. Parabéns também pela sua inteligência, sua competência e suas habilidades. Valeu, muito obrigado, já é uma honra estar aqui. Tá bom. E aí, João? Foi uma honra estar aqui, foi uma honra debater um assunto importante para a humanidade, um assunto muito importante para todos. E muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e parabéns a você.